dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, meu irmão e minha irmã. Estamos aqui para compartilhar mais um pouco da palavra de Deus, dando seguimento às reflexões da carta aos Hebreus. E desta feita vamos ler no capítulo 11, dos versos 13 ao 16, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Ó Deus eterno, que a tua palavra seja um bálsamo, luz, seja, ó Deus, um alimento na alma e no coração de todos os teus filhos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje estamos aqui num cenário diferente, na casa de um amado irmão, aqui em Governador Valadares. O presbítero Carmelino e G nos acolhem e estamos fazendo aqui esta reflexão nesta manhã, nesse texto belíssimo que nós acabamos de ler. Olha, queridos, hoje nós vamos falar sobre viver e morrer na fé, sem perder a fé, nem tampouco a esperança sucumbir. A gente já refletiu que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, excelente testemunho. Esses antigos como Abel, Enoque, Noé e Abraão, Sara e milhares de outros, eles viveram, enfrentaram grandes problemas, grandes dificuldades, até pandemias, muitos deles. Entretanto, não sucumbiram e nem acharam que Deus tinha se esquecido deles ou abandonados de forma alguma. Eles viveram, tanto homens como mulheres, pela fé, crendo em Deus, viveram e morreram sem perder a fé e a confiança em Deus e na sua maravilhosa promessa. Deus fez uma promessa, na verdade, fez uma aliança especialmente com Abraão, com aqueles irmãos do passado, de que lhes daria uma terra e de que deste lugar aquela família cresceria e se tornaria uma grande nação, e por meio desta nação Deus enviaria o Salvador Jesus Cristo. Então eles viveram enxergando além daquilo que os olhos da carne podem enxergar. Eles puderam vislumbrar o real objetivo do chamado de Deus, da promessa de Deus, da aliança que Deus fez com eles. A promessa de Deus a Abraão pode ser compreendida em pelo menos dois aspectos, e aquele que é o temporal, ou seja, Deus prometeu uma terra a Abraão, a terra de Canaã. Ele disse: te darei a ti e a tua descendência essa terra. Na verdade, a Escritura diz que Abraão nunca habitou plenamente naquela terra. Ele estava sempre peregrinando aqui a acolá. Mas aquela terra sim seria dada a Abraão e a sua descendência. Embora Abraão não tenha desfrutado na plenitude daquela promessa temporal. Porque na verdade os olhos de Abraão estavam muito além de Canaã. Assim como os olhos de Davi estavam muito além da Jerusalém terrena. Os olhos desses irmãos do passado estavam na Canaã celestial, na cidade celestial, na Jerusalém celestial. Então, verso 8 e 9, muito importante o que diz aí, diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa,
como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e fundador. Entretanto, não só essa promessa tem um aspecto temporal, mas também como um aspecto atemporal, fora do tempo, além do tempo eterno. Como diz o versículo 10, e nós citamos há pouquinho, eles aguardavam a cidade que tem fundamento. Amados irmãos, isso nos ensina que aqueles que creem em Deus, mesmo que não desfrute da plenitude de benefícios terrenos, não perde a fé, não sucumbe, porque o seu coração e os seus olhos estão além desta vida. Então as provações, as pandemias, as enfermidades, nem mesmo a morte consegue demovê-los da sua esperança em Deus. Isso significa ser estrangeiro e peregrino aqui na terra. O apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 2, verso 11, diz que nós somos, o povo de Deus é peregrino, ou seja, vive como estrangeiro sem um lugar fixo aqui na terra. E estes vivem com seus pés na terra, entretanto, com o coração nos céus. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 5, no versículo 1, ele diz: se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, e Paulo sabia que mais cedo ou mais tarde, seja a morada ou o corpo, ele está falando da casa terrestre aqui, referência ao seu corpo, ao corpo físico, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas nos céus. O tabernáculo desta vida, mais cedo ou mais tarde, há de sucumbir. Charles Swindoll disse que todos os castelos que o ser humano vier a construir na face da terra tornar-se-ão em pó e cinza. Por isso o crente, ele vive com os pés no chão, aqui ele trabalha, ele constitui família, tem filhos, ele constrói sua casa, empreendimentos, projetos, mas vive na terra, com os pés na terra, entretanto com o coração nos céus. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, no versículos 1 a 4, as seguintes e preciosas verdades: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, e ele em breve se manifestará, retornará, então vós também sereis manifestados com ele em glória, não em humilhação, em dor e sofrimento. Abraão, Abel, Noé, Enoque, Sara, eles viveram e morreram sem sucumbir na fé. O verso 13: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, mas não se sentiram fracassados, porque olhavam além das promessas no aspecto terreno e temporal. O verdadeiro crente vive e morre na fé, vive e morre sem perder a fé, vive e enfrenta as mais duras provações sem sucumbir, sem perder a fé, sem pensar que Deus é injusto, mas crendo sempre na promessa amorosa e bondosa de Deus, que tem um plano eterno além desta vida para aqueles que neles creem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, verso 3, que diz: bendito seja Deus que tem nos abençoado em Cristo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Deus vê o crente hoje como se já estivesse na glória, porque Deus não é limitado ao tempo. Deus vê o ontem, o hoje, o amanhã e a eternidade simultaneamente, ao mesmo tempo.
A gente vive um dia de cada vez, mas não existe tempo para Deus. O tempo Deus criou para a gente, para poder delimitar os turnos, as estações do ano, enfim, para a gente viver de forma mais organizada e administrar o tempo para a glória de Deus. Então a finalidade, queridos, do nosso chamado é desfrutarmos de bênçãos além desta vida. Deus não se envergonha daqueles que nele creem. Aqui está o verso 16. Que coisa maravilhosa. Talvez o mundo se envergonhe de você, talvez o mundo despreze o crente. Hoje tem havido assim certa pressão, até da parte dos legisladores ou dos juristas, tentando inibir de alguma forma a expressão de fé, a liberdade de crença. Pode arrancar até a liberdade física, mas nunca arrancarão do coração do crente a fé. O crente não apenas não perde a fé, como essa fé tampouco se perde diante das pressões da vida. Meus amados, na verdade, Deus preparou uma cidade eterna, uma cidade que tem fundamento. Como disse Paulo, segundo aos Coríntios 5:1, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos casas não feitas por mãos, eternas nos céus. Que esse dia seja um dia de reavivamento da fé no meu e no teu coração. E que nós sigamos firmes, ganhando ou perdendo nesta vida, mas com a consciência de que somos peregrinos e estrangeiros, e que a nossa morada eterna está ali na companhia de Jesus Cristo, nos céus, para o qual Jesus nos comprou e um alto preço pagou na cruz, para fazermos parte dessa família, deste povo do qual Deus não se envergonha. Louvado seja Deus. Um forte abraço, um beijo no coração e que o Deus eterno te abençoe. Ó Deus, abençoe o teu povo, da igreja de Bom Jardim, de Valadares, do Brasil e do mundo, firmando os pés, o coração, a alma, ó Deus, do teu povo, para que não venha desanimar, mesmo em dias difíceis. Oramos em nome de Jesus. Amém.